Fala galera, estamos aqui para mais uma aula do Explica Aí. E essa é a nossa quarta aula e vamos falar um pouquinho sobre esse pensador, Aristóteles. Macedônico, é bom que vocês tenham isso em mente. Macedônico. Putz, por que esse cara tá repetindo a todo tempo que ele é macedônico? Galera, é muito simples. Veja só, Aristóteles, ele foi discípulo de Platão. Na verdade, um dos mais notáveis discípulos de Platão. Mas mesmo tendo estudado com Platão, ele vai refutar a teoria ou mundo das ideias de Platão. Bruno, como assim ele vai refutar o mundo das ideias de Platão? Simples, galera. Tem uma questão do Enem que estava na prova em 2013, aliás, 2014, e nessa prova nós tínhamos um recorte do quadro do pintor renascentista Rafael Sanzio. E nesse quadro nós identificamos Platão com indicador para o alto e Aristóteles com a mão à meia altura. Isso implica dizer que eles discordavam quanto à produção de conhecimento, quanto à existência de dois mundos. Bruno, como assim? Simples. Para Platão, existiam duas realidades, dois mundos. Para Aristóteles, apenas a nossa realidade. Então Aristóteles vai dizer o seguinte: o conhecimento ele deve partir de algo que está presente em nossa realidade. Nesse sentido, ele vai propor como mecanismo ou método para aquisição de conhecimento o método indutivo. E aí nós teríamos como exemplo a questão do canário. Aí o que nós estamos falando, Bruno? Método indutivo específico para o geral. Você parte de algo específico, de algo singular e vai universalizar, vai generalizar. Então percebam, o canário, algo específico, voa. O canário é um pássaro. Já agrupei, já generalizei, já universalizei. Logo, todos os pássaros voam. Esse foi o método proposto por Aristóteles, o método para aquisição de conhecimento. Aristóteles também vai retomar alguns temas abordados pelos pré-socráticos. Dentre eles, a questão do hilemorfismo teleológico, ou seja, todas as coisas são constituídas a partir de uma matéria, e essa matéria possui uma forma, e essa forma está ligada à questão de uma finalidade. Então, percebam vocês, novamente, nós temos a presença aqui de Heráclito e Parmênides. Putz, lá vem Bruno de novo com Heráclito e Parmênides. Sim, claro, galera. Matéria não muda, Parmênides. Forma muda, Heráclito. Percebam, quando ele fala sobre as 4 causas dos seres, ele diz, existem 4 causas dos seres. E essas causas dos seres, elas simplesmente são causa material, porque todas as coisas são constituídas por uma matéria. Causa formal, porque todas as coisas acabam possuindo uma forma. Finalidade ou causa final, porque todas as coisas que existem por uma finalidade. Bruno, por que você pulou a letra C? Por que você pulou a causa eficiente? Dica, explica aí. Lucão, dica, explica aí. Dica, explica aí. A causa eficiente não ocorre nos seres naturais. Putz, entendi nada, Bruno. Eu sabia que vocês diriam isso, por isso eu fiz um desenho fantástico. Uau. Eu tenho ouro, que Lucão deu para a namorada, a linda Isabela. Isabela olhou para aquela barrinha de ouro e disse, legal, mas eu prefiro transformar essa barrinha de ouro em um anel. O processo que vai da barrinha até essa nova forma que é o anel, ele vai contar com um agente externo. E esse agente externo seria, na verdade, o responsável pela alteração na forma. Por isso nós falamos, a matéria não muda, o que muda é a forma. E quando essa mudança é impulsionada por algo externo e não intrínseco ao produto ou à coisa em si, nós falamos que ocorreu uma causa eficiente. Bruno, e como seria o contrário? Muito simples. Nós temos uma semente que Nicolas presenteou Gil. Gil, um cara muito ligado a essa questão da sustentabilidade, pega a semente e planta
na praça próxima à sua casa. Essa semente se tornará uma bela árvore. E o formato que essa árvore terá não precisa ou não teve a participação de agente externo. Por isso nós falamos, nos seres naturais, a causa eficiente não ocorre. Galera, um outro tema muito legal que nós encontramos em Aristóteles é a questão do ato e da potência. Bruno, como assim? O ato? A coisa em si, o ponto de partida, a potência, o máximo que essa coisa pode chegar. Então, Bruno, como seria? Para essa aula, eu vou contar com a participação do nosso caro amigo Lucão. Lucão, vem com o ovo de Gil. Vem correndo, vem correndo, vem correndo, vem correndo. Uhul! E aí? Galera, esse é o professor E aí, pessoal? Lucão. Lucão de Química, me conhece, o pessoal me conhece. Vejam só, galera, o professor Lucão, ele ganhou um presente de grego. Um ovo do professor Gil. Por favor, mostre o ovo. Lucão vai cuidar desse ovo. E esse ovo de Lucão vai se tornar uma bela galinha. Galera, veja só. O pinto de Gil nasceu do ovo que Gil te deu e que você cuidou com muito carinho. Então percebam, o ovo que Lucão ganhou de Gil é o ato. A galinha, o pinto de Gil, é a potência, o máximo que esse ovo pode alcançar. No caso de Lucão, o espermatozoide seria o ato. Lucão, a potência, literalmente. Uhul! Valeu, Lucão. Acabou? Tchau. Vejam só. Galera, então, o que é que nós temos? Ato, a coisa em si. Potência, o máximo que essa coisa pode alcançar, o máximo que essa coisa pode chegar. Mas temos uma outra coisa, a questão do acidente. Vamos supor que Lucão, descuidado, deixa o ovo de Gil cair e o ovo de Gil quebra. Então o que aconteceu? Um acidente. Esse acidente vai causar uma ruptura. Dessa forma, o ovo não chegará a ser uma potência. Mas pensando da seguinte forma. Gil dá um ovo a Lucão. Lucão deixa o ovo de Gil cair. Nicolas, nosso coordenador, o coordenador explica aí, vem correndo, abre a boca e segura o ovo de Gil com sua boca, protegendo esse ovo. Nicolas, ele vai cuidar desse ovo e esse ovo vai virar um pinto. A esse processo intrínseco do ovo, até se tornar a potência, nós chamamos de substância. Então percebam, ato, ponto de partida, a coisa em si, potência, o máximo que essa coisa pode alcançar, o máximo que essa coisa pode chegar. Primeiro motor. Os pré-socráticos trabalhavam com a ideia, com a noção de arquê. Vocês já sabem, vocês alunos explica aí já sabem. Arquê, causa primeira, princípio originário, aquilo que deu origem a todas as coisas, a tudo que existe. Então, se nós estamos falando de uma causa primeira, em Aristóteles falaríamos de primeiro motor. E aí, da mesma forma que os pré-socráticos, ou como os pré-socráticos, essa causa primeira, ela segue um princípio de causalidade, causa-efeito. Então Aristóteles diz, o primeiro motor obrigatoriamente tem que ser algo imóvel. Por que algo imóvel, Bruno? Perguntaria um aluno mais displicente, eu diria esse aluno, tem que ser imóvel porque ele entendia que se falasse que o ponto de partida era algo que se movia, ele teria que encontrar o que gerou esse movimento nesse primeiro motor. Então, dessa forma, ele diz, o primeiro motor teria que ser obrigatoriamente algo imóvel. E esse algo imóvel atrai para si todas as coisas, atrai para si todos os corpos celestes. E dessa atração gera-se o quê? O movimento. Vamos, por favor, prestem atenção. Vamos usar uma ilustração. É apenas uma ilustração. Vamos pensar no Sol. Nós sabemos que o Sol não fica estático, não fica paradinho. Mas vamos usar o Sol como exemplo. Suponhamos que o Sol ficasse lá de forma estática, fixa, que ele não se movesse. O que é que nós temos? Todos os corpos celestes sendo atraídos para o Sol e dessa atração gera-se o quê? O movimento. Essa é a ideia que está presente no pensamento do primeiro motor
de Aristóteles, que algo imóvel atrai para si todas as coisas, dessa atração gerou-se o movimento, do movimento nós tiveram origem todas as coisas que estão em nossa realidade. Para finalizarmos o assunto sobre Aristóteles, vamos trabalhar um pouquinho com a questão ética. Dica, explica aí. Foquem bastante nas questões de ética, política e cidadania, porque são os temas mais recorrentes no Enem. Galera, quando falamos em ética em Aristóteles, estamos falando de um caminho que conduz os indivíduos para a felicidade, em uma perspectiva coletiva. E essa felicidade vai estar pautada numa noção de meio termo. Galera, meio termo. Meio termo. Meio termo é a palavra que vai sintetizar o pensamento ético de Aristóteles. Bruno, por que isso? Porque para Aristóteles, você não pode deixar que algo falte e você não pode ter algo em excesso. Você tem que buscar um equilíbrio, um meio termo. E esse meio termo conduzirá todos os indivíduos para o bem comum, para a coletividade. No que se refere à questão política, ele vai dizer, tenham cuidado, porque a política e a ética são ferramentas importantes para a condução do indivíduo para a felicidade. Então, pense da seguinte forma, é melhor uma monarquia que uma tirania, é melhor uma aristocracia do que uma oligarquia, é melhor uma democracia do que uma demagogia. Ou seja, é melhor que os indivíduos vivam em uma sociedade onde as forças políticas visem sempre o bem da coletividade, uma vida em uma sociedade justa, e isso perpassa pela questão da igualdade, já que para Aristóteles os indivíduos eles deveriam ocupar o seu lugar na sociedade, porque a sociedade para ele deveria ser algo hierarquizado. Galera, eu agradeço a participação do professor Lucão nessa aula e grande abraço para todos vocês. Encerramos aqui a nossa quarta aula. Beijão!